Saudações futuras e futuros cadetes do Exército, pessoal aí do Papiro, que estudou o ano inteiro, fez a prova agora no último sábado e quer uma resolução. A prova em sua forma oficial ainda não saiu, mas a gente conseguiu acesso às questões aqui do modelo B e vamos fazer a resolução dela para vocês aí. Muita gente ainda não deve estar reconhecendo a minha voz, então vou botar a cara novamente. Saudações. Por aqui, professor Felipe Garcia, sócio do Monstrão aqui no Química do Monstro, né? Já me apresentei em diversos outros vídeos. Quem ainda não me conhece, sugiro acessar lá e ver se tiver interesse, obviamente, em saber um pouquinho mais de quem eu sou. Mais, eu tô com o Monstrão desde o dia zero, né? A gente tá junto não só no canal do YouTube, como na plataforma. E, enfim, estamos nessa correria aí juntos, beleza? Eu costumava agir mais pelos bastidores e agora eu tô agindo mais de frente, né, gravando os vídeos e tal. E vamos resolver essa provinha das PSEX aí, que foi a prova de 2025. Deixa eu ficar piquititinho aqui. Certo, senhoras e senhores. Para quem não sabe, a prova das PSEX, ela não tem uma interdisciplinaridade, né, que nem as outras provas de vestibular costumam ter, né, que Enem, esse tipo de prova. Então, a prova das PSEX, ela é bem conteudista e objetiva no que ela pede. Ela não vai misturar química com outras coisas. Ela vai falar de química. Em questões de química, ela discrimina na prova dela, prova de química, e ela dá a tabela periódica para você no final da prova, beleza? A gente vai fazer das questões 33 até a 44 e sem tempo a perder, vamos que vamos. Galera, a prova das PSEX é uma prova que envolve esperteza. É uma prova que, se você for fazer ela, tudo que ela pede, você não vai ter tempo suficiente. Isso é um fato. Não tem como a gente fazer todas as questões de química, se eu não me engano são 12, no tempo que a prova oferece pra gente. Então, o que a gente usa como estratégia? Óbvio que eu não vou fazer isso aqui, né? Vou fazer as questões bonitinho. Mas o que é a estratégia que as pessoas usam para otimizar tempo? Cartear. Então, a SpaceX, a prova da SpaceX, ela vai ter muita questão com 4, 5 afirmativos te perguntando quais são verdadeiras ou quais são falsos. E, por lógica, você já vai cortando algumas alternativas, beleza? Óbvio que isso não vai acontecer em todas as questões, mas vocês vão ver como esse padrão se repete ao longo da prova. Beleza? Então, simbora, sem tempo a perder, vamos ler o texto. Para você que quer fazer a prova no melhor tempo possível, eu sugiro você ler o comando, né? Com base nas informações do texto, a quantidade máxima de átomos. Então, quantidade máxima de átomos de arsênico pode ser encontrada em 250 gramas de um alimento à base de cereais infantis, de acordo com o limite de tolerância estabelecido pela Anvisa de aproximadamente. Então, no texto vai ter essa informação do limite de tolerância, né, estabelecido pela Anvisa. A gente já pode, né, buscar esse dado de uma maneira mais rápida, mas vamos ler o texto inteiro aqui pela formalidade, né? Sistema CFQ, Conselho Federal de Química, Conselho Regional de Química, sistemas, né, esclarece dúvidas sobre, se dúvidas tem assento, mas enfim, sobre contaminação alimentar por arsênio. E é uma publicação de 30 de dezembro do ano passado. O Sistema de Conselho Federal de Química, Conselho Regional de Química, informa sobre as características, riscos e prevenção relacionados ao arsênio, substância encontrada em um recente caso de contaminação alimentar que levou a óbito 3 pessoas em Torres do Rio Grande do Sul. De acordo com a literatura, o arsênio é um elemento químico não essencial ao organismo, altamente tóxico em sua forma inorgânica. Ou seja, até agora ele não falou nada que seja interessante no contexto numérico calculista que ele pede. Sua toxicidade está associada à inativação de enzimas essenciais, interferindo na produção de energia celular e na reparação do DNA. Para alimentos à base de cereais infantis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa estabelece um limite máximo de tolerado de, vamos lá, 0,15 mg de arsênio por quilograma. Beleza? Então, tá aqui o nosso critério. Beleza? A gente pode ter 0,15 mg de arsênio para cada 1 kg desse cereal. E ele está perguntando a quantidade máxima de átomos de arsênio que a gente pode ter em 250 gramas. Então, sem mais delongas, vamos começar a fazer conta. Se em 1 kg de cereal eu posso ter 0,15 miligramas de arsênio em 250 gramas, que é a mesma coisa que 0,25 quilogramas de cereal.
a gente vai poder ter um valor x. Para quem é bom de regra de 3, de proporção, já se ligou que daqui para cá eu estou dividindo por 4. Então, do outro lado, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. A gente tem aqui uma divisão por 4. E aí, preciso fazer essa divisão? Não. Vamos deixar a conta indicada. 0,5 divididos por 4 miligramas. Beleza? A sabedoria da matemática nas questões de cálculos químicos, grandezas químicas, isso aqui não é estequiometria, né, porque não tem uma reação, mas de grandezas químicas e relações numéricas, está em deixar as contas para o momento certo. Não ficar ansioso, aflito, fazendo conta desnecessariamente. Apesar dessa conta aqui não ser difícil, né, ela não tem necessidade de ser feita agora. Depois a gente vai conseguir simplificar, ela vai ficar bem mais fácil. E aí ele está perguntando, basicamente, quantos átomos de arsênio tem nessa quantidade aqui, 0,15 sobre 4. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é a massa atômica do arsênio. Eu já tenho a tabela da SpaceX aqui na mão. Então a gente procura o arsênio, está aqui o arsênio, massa atômica 75. Então a gente volta lá e a gente já sabe que a massa atômica do arsênio é 75, ou seja, a massa molar é 75 gramas por mol. E a gente sabe que em 1 mol, ele até deu esse valor para a gente, né, que é a constante de Avogadro, de 6 vezes 10 a 23 entidades por mol. Entidades aqui é porque 1 mol pode representar qualquer coisa, uma quantidade definida, mas não é necessariamente de uma coisa só. Então eu posso ter 1 mol de caneta, posso ter 1 mol de ovos, posso ter 1 mol, enfim. 1 mol é 6 vezes 10 a 23. O quê? O que você quiser. Então 1 mol de laranja, 6 vezes 10 a 23 laranjas. 1 mol de folhas, 6 vezes 10 a 23 folhas, né? Só que 6 vezes 10 a 23 é um número grande. Então, 75 gramas de arsênio é a massa de... Não vou nem botar esse 6,0, vou só botar o 6. 6 vezes 10 a 23 átomos de arsênio. Beleza? Esse aí é o raciocínio primário. A gente tem aqui 0,15 sobre 4 miligramas. Então, o prefixo mili quer dizer 10 a menos 3. Então, a gente vai ter 0,15 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 gramas de arsênio. E isso aqui vai nos dar Y átomos. Como eu já usei X ali em cima, eu uso Y aqui embaixo. E aí, Y vai ser 0,15. Vou fazer o seguinte, vamos fazer a conta direta. 0,15 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 4. E aí eu dividiria por 75. Dividir por 75 sobre 1 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 75. Então, vamos multiplicar pelo inverso, já que a fração 75 sobre 1, eu multiplico pelo inverso dela, já que eu estou dividindo por 75 sobre 1, multiplico por 1 sobre 75. E aqui a gente já consegue fazer algumas manipulações. 0,15 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 5. Então, eu consigo simplificar, né? Jogando isso aqui para cima. Vamos fazer isso aqui já direto. Isso aqui já é 15 vezes 10 a menos 5. Deixa eu só destacar isso aqui. Beleza. E aí, esse 15 vezes 10 a menos 5, a gente já consegue simplificar com 75. 15 por 75, 5 vezes 15 dá 75. Então, se eu dividir os dois por 15, eu tenho 1 aqui e 5 ali embaixo. Beleza? 6 divididos por... Simplificam-se, né? 6 e 4, eu posso simplificar, fica 3 e 2. Então, aqui em cima eu vou ter 1 vezes 3 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a 23, que vai dar 3 vezes 10 a 18.
E aí 2 vezes 5 embaixo divididos por 10. Logo aqui eu vou ter y igual a 3 vezes 10 dá 18 sobre 10. Dá 3 vezes 10 dá 17. Três vezes 10 é 17. O quê? Átomos de arsênio. Esse arsênio ficou em outro idioma. Beleza. Então, tá aí a nossa resposta. Alternativa correta, letra A. Beleza? Pode ver que as alternativas estão bem distantes, né? 10 a 17, 10 a 20, 10 a 22, 10 a 23, 10 a 30. Enfim. Vamos para 34. Considerando a distribuição eletrônica de um átomo neutro do elemento químico bismuto, e ele deu o número atômico do elemento, se eu não estou enganado, é um número atômico, né? Tá aqui o bismuto, número atômico 83, massa 209. Conforme o diagrama de Linus-Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período que se encontra na tabela periódica são respectivamente. Galera, vou ensinar um macete para vocês aqui. Vou desenhar uma tabela. E vou ensinar um macete para vocês descobrirem últimos termos de configuração eletrônica. Obviamente, perdoem a falta de dons artísticos aqui no desenho da tabela, né? Mas a gente divide a tabela em 4 blocos. Essa divisão ela é feita para a gente já saber o subnível de um elemento sem precisar ficar fazendo a distribuição eletrônica dele. Então, isso é um baita macete. A gente chama esse bloco aqui de S, beleza? A gente chama esse bloco de P, a gente chama esse bloco de D e esse bloco aqui de F. A gente sabe que os subníveis, né, os orbitais são S, P, D e F, né? 2, 6, 10, 14 elétrons, respectivamente, que eles podem comportar em cada um. Então, a gente divide a tabela nesses blocos e a gente sabe que no bloco S eu vou ter NS. Como assim NS? A primeira coluna é S1, a segunda coluna é S2. O hidrogênio termina em S1. Um S1 ele está no primeiro período, então o N é o número do período, beleza? E, por exemplo, o que vem abaixo dele, né, o lítio, está no segundo período, então 2S1, ele termina em 2S1. Beleza? 1S2, 2S1 é a distribuição do lítio. E assim por diante. Então, primeira coluna termina em S1, segunda coluna termina em S2, sendo N o número do período, né? Eu posso chamar aqui de NSX, dependendo aí da família que o elemento se encontra da coluna. O bloco D, a gente vai ter de D1 até D10. Beleza? O bloco P, a gente vai ter de fazer esse P minúsculo, P1 até P6. Só que no bloco D não é N, é N-1. Então, N-1 Dx. E aí vai depender da coluna que o elemento está. No bloco P é NP. NPX. Então, o próprio período já vai dizer qual é o N e a coluna que ele está. Se ele está na primeira, segunda, terceira, são 6 colunas, o bloco P vai dizer o valor aqui do X. Se estiver na quinta coluna, vai ser 5, etc. O bloco F, que vai ser a sequência de lantanídeos e actinídeos, né? Ele fica basicamente aqui. O bloco F vai ser N-2, beleza? N-2. E F, X. Obviamente vai até F14. E você fala, pô, Felipe, mas aquela sequência aqui embaixo da tabela, ela tem 15 elementos aqui, não tem 14, né? Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É porque o lutécio já é a sequência.
né? Ou seja, né, ele já está depois do bloco F, ele está com o nível F completo. Beleza? Então esse aqui é o macete que a gente usa para a gente conseguir saber o último termo da distribuição eletrônica com base no nível, período, e no bloco da tabela que o elemento se encontra. Então N, eu vou dizer que é o período. Beleza? Uma dica aí valiosa e rápida para a gente conseguir detectar, por exemplo, aqui no caso do bismuto, a gente quer diagrama de Linus-Pauling, não precisa disso, né? A gente quer só o subnível mais energético. A prova dá uma tabela para a gente, então a gente não precisa distribuir 83 elétrons. Então tá aqui. Bismuto está em que bloco? Se a gente olhar aqui, ele está no bloco P. Bismuto está em que período do bloco P? Está no 6º período. A tabela tem 7 períodos. Ele está no penúltimo. E ele está em que coluna? Na 3ª. Então ele é 6P3. Pronto. Questão resolvida. Beleza? O último termo da configuração dele é 6P3. E ele, obviamente, está no 6º período, né? Então, vamos escrever aqui um resuminho do nosso raciocínio. O que a gente pensou para ver? A gente foi lá na tabela periódica. E a gente viu o seguinte. Ele está no bloco P, na 3ª coluna do bloco. E ele está no 6º período. Então, do 6º período, eu consigo dizer que vai ser 6 do bloco P. Eu consigo dizer que vai ser 6P. E da 3ª coluna do bloco, eu consigo dizer que vai ser 6P3. Beleza? Então, tá aí. Certo? Show! Então, um macete para levar para a vida. Ninguém vai ficar fazendo distribuição eletrônica de elemento com 83 elétrons. Você pode fazer? Pode fazer, mas é teu tempo, entendeu? E o tempo é o que você tem mais valioso na tua prova e na tua vida. Então, fechamos aí a questão 34, tudo certo até agora. Vamos para a 35. Questãozinha 35. A gingerona, gingerol 6, uma substância tóxica presente no... Essa 6, na verdade, é, né? Vamos copiar aqui para ficar bonitinho na hora do print. Aqui. Pronto. A gingerona é uma substância tóxica presente no gengibre. Essa substância é responsável pela sensação de ardência quando gerida ou em contato com pele e mucosas. Por essa característica tóxica, ela pode ser usada na confecção de spray de ação lacrimogênea para defesa pessoal, o famoso spray de pimenta, que não tem pimenta. Sua molécula pode ser representada pela estrutura abaixo, e a gente está vendo uma estrutura, né? A gente consegue identificar diversas funções, né? A gente tem um fenol aqui nesse anel aromático, a gente tem um éter aqui logo à esquerda, com oxigênio de heteroátomo, a gente tem uma acetona aqui no meio da cadeia, a gente tem um álcool aqui também no meio da cadeia, né? Enfim. E vamos ver. Com relação à gingerona e sua estrutura, são feitas as seguintes afirmativas. Sua estrutura química apresenta 6 carbonos com hibridização sp2. Vamos fazer uma revisãozinha rapidesh aqui sobre hibridização de carbono. O carbono faz 4 ligações, beleza? Então, se ele faz 4 ligações simples, ele é um carbono sp3. Se ele faz uma dupla e 2 simples, ele é um carbono sp2. E se ele faz 2 duplas ou uma tripla e uma simples, ele vai ser um carbono hibridizado de forma sp. Beleza? Isso aqui é o que a gente tem que fazer para saber fazer essa questão. Então, vamos contar quantos carbonos
sp2 a gente encontra lá. Vou marcar eles de vermelho. Obviamente, todos do anel são sp2, porque eles estão fazendo uma dupla aí, duas simples. Então, a gente tem 6 carbonos sp2 já no anel, e a gente tem esse aqui do aldeído, da carbonila, também é sp2, fazendo duas duplas e duas simples e uma dupla, beleza? Então, não são 6 carbonos, são 7. Ou seja, essa afirmativa aqui improcede. Afirmativa número 1, falsa. Beleza. Vamos dar uma olhada na 2. Sua fórmula química molecular é C17H26O4. Galera, lembra quando eu falei lá no início de verdadeiro, falso, tal? A gente já sabe que um é falso, então a gente já eliminou A e B, certo? Então aqui a gente já aumentou, né? Se a gente não tivesse tempo de fazer a questão, a gente já aumentou para 1/3 ao invés de 1/5 a nossa chance de acertar, caso a gente não fizesse mais nada. Se a gente souber que a 2 está errada, a gente já mata aqui dizendo que é a letra C. Vamos ver essa 2 aqui, no capricho. Sua fórmula química molecular é C17H26O4. Então, vamos contar carbono. Então, aqui no anel já tem 6 carbonos. Então, vou botar aqui 6, 6. Aqui eu vou ter o 7. Eu não estou numerando a cadeia não, tá? Eu só estou contando o carbono. 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, o número de carbono, de fato, está batendo, tem 17 carbonos. O número de oxigênio é bem fácil de contar, de fato, tem 4 oxigênios, o que vai diferenciar e provavelmente vai dar trabalho. Eu sugiro você contar com cuidado para não ter que contar 2 vezes. É o número de hidrogênios. Então, aqui a gente já tem 3, 4, então aqui tem 4 Hs. No anel, todos os carbonos que não estão ligados à cadeia, extensão de cadeia ou oxigênio, tem hidrogênio também, então aqui eu tenho 5, 6, 7, aqui eu vou ter 8, 9, então, perdão, antes ali eu já tenho 8 e 9, 8, 9, 10, 11, aqui não tem hidrogênio, 12, 13, 14, aqui não vai ter 15, porque esse carbono já está fazendo 3 ligações, então só sobra uma. Esse hidrogênio do oxigênio aqui é o 15, aqui no carbono que numerei como 13 vai ser o 16, 17, 16, 17, aqui no 14 vai ser 18, 19, no 15, 20, 21, no 16, 22, 23, e aqui no CH3 vai ter mais 3 hidrogênios, totalizando então 26 hidrogênios aí. Então, de fato, essa fórmula está certa, só daqui a gente já consegue dizer que a letra C é a resposta. Mas vamos ver, obviamente, o resto. É letra C, né? Eu falei certo. C. Ah, não. Na verdade, a gente fica entre D e E, né? Porque a gente está vendo que a 2 é verdadeiro. Não tem como A e a B serem resposta, então a gente fica entre D e E. Vamos lá. Verdadeiro. Aqui a gente diferenciar a D e a E, a terceira afirmativa não vai. Então eu teria que ver a 4 ou a 5, ver a mais simples e analisa. A 3, sua fórmula apresenta grupo aromático. Então, obviamente, tem um anel aromático ali, que é justamente o que faz a função fenol, né? Junto com essa hidroxila que está ligada ali. Então a 3, obviamente, é verdadeira. A quarta, sua estrutura possui um grupo químico característico da função éter. Com certeza, aí ficou fácil, filho. Aí ficou fácil. Então, onde que está esse éter? Está aqui no cantinho esquerdo, oxigênio de heteroátomo. Ou seja, ele está entre 2 átomos de carbono. O átomo de carbono faz parte do anel aromático
e a metila, que está ali na pontinha esquerda. Então, essa quarta afirmativa é verdadeira. A gente já sabe a resposta, né? Daí. A resposta já sabemos que 2, 3 e 4 verdadeiras. A única que contempla 2, 3 e 4 verdadeiras é a letra D. A gente sabe que a 5 é falsa, mas vamos ler ela e discutir por que ela é falsa, né? Aqui fica bem fácil de entender. É um composto de cadeia mista, ou seja, parte cíclica e parte aberta, até aí tudo certo. Homogênea saturada, não. A gente tem insaturação aqui no anel e a gente tem um heteroátomo aqui, ou seja, não é nem homogênea e nem saturada, beleza? A gente tem ligação dupla entre átomos de carbono, ali no anel aromático, e a gente tem um heteroátomo de oxigênio, então a quinta afirmativa naturalmente vai ser falsa. A gente já sabia disso pelo próprio carteado da questão, mas confirmado foi. Beleza? Vamos a 36, então. Em reações orgânicas de substituição, novas espécies químicas podem ser formadas quando compostos químicos como benzeno reagem com ácido nítrico, HNO3, na presença de catalisadores como ácido sulfúrico, H2SO4, e nesse tipo de reação ocorre a substituição sequencial de átomos de hidrogênio do benzeno por grupamentos nitro, que são esses NO2. Verifica-se experimentalmente que a entrada dos grupos nitro no anel aromático do benzeno segue uma ordem estabelecida dirigência e posição, com certeza. Uma vez que eu tenho um grupo que entra no anel, o benzeno, ele já é o anel aromático, o C6H6. Quando eu tenho um substituinte para um hidrogênio desse anel aromático, esse substituinte vai ditar onde os próximos substituintes vão entrar, em que posição eles vão entrar das 5 posições restantes do anel, beleza? E aí a gente vai ter os orto-para-dirigentes e os meta-dirigentes. Eu vou fazer um resuminho, um macetinho para você gravar isso aí, nunca mais esquecer, nunca mais errar. Vamos lá. O primeiro grupo substituinte direciona preferencialmente a entrada, a posição do segundo grupo substituinte, exatamente o que eu falei. Tal característica proporciona a formação majoritária e preferencial de algumas espécies dos possíveis produtos que podem ser obtidos. Baseado nessas características e nas estruturas das espécies químicas, a reação de nitração do benzeno forma majoritariamente o composto cuja a dinitração do benzeno forma majoritariamente o composto cuja representação é. Então, primeiro a gente entra com um grupamento nitro, beleza? Se a gente for fazer essa reação em ordem, né, de acordo com o que ela propõe, a gente vai ter aqui mais HNO3, o ácido sulfúrico é um catalisador dessa reação. A gente vai ter um anel aromático com um grupamento nitro, beleza? E o subproduto disso aqui é água. E aí, esse grupamento nitro, ele é um metadirigente. Como que eu sei isso? Vamos abrir esse grupamento nitro aqui, expandi-lo. Para a gente entender melhor. Isso que eu vou ensinar aqui é um macete, beleza? Esse aqui é o nosso grupamento nitro. Eu sei que ele é um metadirigente. Como que eu sei isso? O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Todos os dois, né? Então eu boto um sinalzinho de negativo. Lembra que esse sinalzinho de negativo não é o sinal da carga do oxigênio, que tem uma ressonância, obviamente, mas é um sinal de negativo. Vou botar até outro no outro oxigênio. Se esse sinal de negativo está no oxigênio, nitrogênio é positivo, carbono é negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Isso aqui é um macete, tá? Funciona, claro, mas a explicação das posições vem da estabilidade dos híbridos de ressonância, né, em função do movimento dos elétrons no anel. Como a gente não estuda isso aí no ensino médio, a gente vai entender com esse macete aqui se um grupo é orientador orto para ou se é orientador meta. Normalmente grupos que são meta-orientadores são desativantes do anel, ou seja, eles roubam densidade eletrônica do anel, tornando as próximas substituições eletrofílicas mais difíceis de ocorrerem. E os grupos ativantes são orto-para-dirigentes, e ativantes eles empurram a densidade eletrônica do anel,
tornando o parzinho de elétrons da dupla, que é quem vai atacar um eletrófilo que vai substituir o hidrogênio, mais disponível para realizar esse ataque. Beleza? Então aqui a gente tem um nucleófilo entrando no anel. No caso, quem é o nucleófilo que vai entrar no anel aqui? A gente, quando olha HNO3 numa reação de nitração, a gente tem que pensar nele da seguinte forma. O HO é menos e o NO2 é mais. E o NO2 é que vai ser atacado pelo par de elétrons. Então esse OH vai ficar com os elétrons da ligação e a gente vai ter um dos hidrogênios do anel, sendo atacado. Então, ao mesmo tempo que o carbono, que a dupla que está aqui, né, na verdade, vai realizar a ligação com o grupamento NO2. Então, a gente sabe que esse NO2, o primeiro que entrou, o primeiro grupamento nitro que entrou, ele é um meta-orientador, então o próximo grupamento nitro naturalmente vai entrar na posição meta. E esse macete, ele serve para qualquer substituinte, beleza? Então, se eu fizer novamente uma nitração, apesar do anel estar desativado, né? Professor de orgânica da faculdade ia ficar feliz de ver isso aqui. Mas... Euler gigante. Saudades. Falava que o anel aromático que a gente desenhava na prova parecia a cara do Ultraman. A gente tem aqui os grupamentos nitro. Então, o segundo grupamento que entrou orientado na posição meta. Beleza? Então, isso aqui é um orientador meta ou meta-dirigente. Beleza? Então, a gente tem aí as posições orto, meta e para. Então, o grupamento nitro, próximo grupamento, qualquer que seja que entre no anel, vai entrar na posição meta. Beleza? E aí, se quiser fazer alguns exemplos aqui, por exemplo, ó, se ao invés de NO2 tiver um OH, você vê hidrogênio menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o hidrogênio fica positivo, o oxigênio negativo, carbono positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, está orientando orto para. Ou seja, esse macete que eu ensinei para você aqui, ele serve literalmente para qualquer agrupamento substituinte que entre primeiro no anel benzênico. Beleza? Então, obviamente, o produto que a gente vai ter aqui é um produtinho da letra B. Show de bola! Né, que vai entrar na posição, ele vai ser um 1,3 de nitrobenzeno. Beleza? 1,3 de nitrobenzeno. Então, foi a questão 36, vamos à questão 37. A acidose respiratória é uma condição que ocorre ao aumento da concentração de dióxido de carbono no sangue, ocasionando a diminuição do pH sanguíneo. Então, diminuição do pH já é um indício para a gente de o nome que ele falou, né? Acidose, ou seja, é um aumento da acidez, né? Diminuição do pH. Esse quadro pode ser causado por doenças respiratórias em que a eliminação de CO2 é inadequada. CO2, para quem não tem intimidade, anidrido carbônico, um óxido ácido, também conhecido como dióxido de carbono, gás carbônico. O equilíbrio químico representado na equação abaixo desempenha um papel crucial no controle do pH. E a gente tem aqui, basicamente, um equilíbrio, né? O nosso sangue é um tampão de bicarbonato e aqui a gente está representando uma parte desse equilíbrio. É um pouquinho mais complexo, mas a gente está representando uma parte aí que pode explicar a questão da acidose. É uma reação que tem um equilíbrio químico, a gente tem CO2 e água de um lado, a gente tem H+, e bicarbonato, né, que é o HCO3-, né, que na verdade é o ácido carbônico que sofreu a ionização, H2CO3 que sofreu a ionização. Considerando a equação acima e o princípio de Le Chatelier nos efeitos da acidose respiratória sobre o equilíbrio químico, pode-se afirmar que o aumento da concentração de CO2 no sangue desloca o equilíbrio da reação no sentido de formação de H+, e HCO3-. Beleza. Diminuindo a acidez? Não. Se eu aumento a concentração de CO2, vamos aumentar a concentração de CO2 aqui. Se eu aumento a concentração, o equilíbrio de fato vai deslocar para produzir mais H+, e HCO3-. Mas quanto mais H+, é a identidade do ácido, basicamente, em termos inorgânicos, é a identidade do ácido. Ou seja, eu tenho mais H+, eu tenho mais acidez. Então, eu não vou diminuir a acidez, eu vou aumentar
a acidez, beleza? Então isso aqui tá errado, certo? Então letra A tá furada. Letra B, a acidose respiratória leva ao acúmulo de HCO3- no sangue. Até aí ok, porque quanto mais ácido eu tenho, né, mais H+, mais HCO3 eu vou ter também, né, porque eu estou deslocando a reação para a direita. Mas o equilíbrio da reação não é alterado em momento algum. Óbvio que é alterado, né? Se eu estou acumulando CO2, o meu equilíbrio está deslocando para consumir esse CO2 dentro do organismo, não estou conseguindo jogar ele para fora, então eu estou aumentando a quantidade de H+, a quantidade de HCO3-. Então aqui o erro, né? Aqui está no equilíbrio não é alterado em momento algum. Letra C. A constante de equilíbrio da reação não é alterada pela variação de temperatura. Isso aqui é uma discussão interessante, né? Para quem não tem intimidade com constante de equilíbrio e a matéria de equilíbrio químico, a constante é função da temperatura. Então, se varia a temperatura, a constante de equilíbrio varia. Ou seja, a constante de equilíbrio é o valor, né, do numérico aqui de concentração de produto sobre concentração de reagente, e é o valor que a gente tem estabelecido para justamente o deslocamento de equilíbrio tentar chegar nele. E o deslocamento de equilíbrio, ele existe para chegar, para manter aquele valor do jeito que ele é. Se a gente muda a temperatura, aquele valor muda. Beleza? Então a constante de equilíbrio vai mudar e, obviamente, as concentrações de produto e reagente também vão variar em função da mudança da constante. Beleza? Então esse não é alterada pela variação de temperatura, é o erro, né? A parte errada da letra C. A acidose respiratória corresponde ao aumento da concentração de H+, causado pelo deslocamento do equilíbrio no sentido de formação de H+ e HCO3-. Então, com certeza. Então, aumento da concentração de H+, deslocamento do equilíbrio no sentido de formação de H+, HCO3-. É óbvio. Se eu tô, vou botar de verde, se eu estou aumentando a quantidade de CO2, se eu não estou conseguindo expulsar, o meu sistema vai dar um jeito de fazer aquele equilíbrio funcionar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai consumir esse CO2 nessa reação aqui, gerando mais H+, ou seja, maior acidez, e HCO3- bicarbonato. A letra E, a acidose respiratória provoca uma diminuição na concentração de H+. Não, é uma acidose, né? Então, diminuição não, é um aumento na concentração. Tanto é que é a acidose, ou seja, eu estou tornando mais ácido, eu estou aumentando a quantidade de H+ no meu sangue, beleza? Deslocamento de equilíbrio é muito simples, né? Os fatores que alteram vão ser temperatura, concentração e pressão para o caso de gases. Então, sempre que aumenta a concentração de uma espécie, o equilíbrio atua para consumi-la e voltar a ter o equilíbrio, né? Manter a constante, o valor da constante. Em termos de temperatura, eu posso usar a notação de ΔH como um deslocamento de equilíbrio para tentar manter aquela constante. Obviamente tem seus limites, né? Porque a constante é a função da temperatura, mas uma reação endotérmica, por exemplo, se no sentido direto ela é endotérmica, o ΔH dela é maior que zero, e eu estou aumentando a temperatura, eu favoreço aquele sentido, né? Então a reação acaba indo mais para aquele lado e por isso mesmo varia o valor da constante. E a pressão em termos de gases. Se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido de consumir o lado que tem mais mols de gases, beleza? Então, tudo serve para o contrário também. Diminui a concentração, o sistema atua para repor. Diminui a temperatura, eu desloco no sentido exotérmico. Diminui a pressão, eu desloco no sentido que forma mais mols de gases, beleza? Um resuminho rápido aí de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Tem aula aqui no canal, né? Inclusive, todas as aulas dos assuntos que foram cobrados nessa prova aqui eu vou deixar como links auxiliares aqui na descrição. E agora, chegamos à questão 38. Já fizemos 33, 4, 5, 6, 7. Chegamos aí na sexta questão. E eu queria pedir uma coisa para você. Se esse vídeo tá te ajudando, se você gostou da didática, se você precisava dessa resolução, se você conhece mais gente que precisa, considera dar um like aí no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, beleza? Isso ajuda muito a gente e vai ajudar com certeza mais gente à medida que o YouTube entende essa relevância e vai levar esse vídeo a mais pessoas que buscam esse tipo de assunto. Beleza? Tamo junto e vambora, questãozinha 38. O polímero denominado de polietileno
apresenta a fórmula, e a gente tem essa fórmula aqui, que é uma forma de fato de polímero, né? É a repetição desse monômero CH2 com ligações externas repetidas N vezes, né? Então a gente está vendo a fórmula do polímero através do monômero repetido N vezes. O polietileno de ultra alto peso molecular, ou seja, isso aqui está em inglês, né? Ultra High Molecular Weight polietileno, é extremamente resistente a ponto de ser usado na confecção de materiais de produção balística, como coletes, capacetes, placas balísticas. Em relação ao polietileno, suas características e estruturas são feitas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. O polímero pode ser obtido por meio da reação de polimerização de condensação com eliminação de água. Gente, tem dois tipos de reação de polimerização. Ou a gente faz uma adição, fazer um resuminho rápido aqui, tem aula de polímeros aqui no canal também, então, para quem quiser, também vou deixar o link na descrição. Ou a gente faz uma adição, ou a gente faz uma condensação. Numa adição, a gente tem um monômero que tem uma ligação dupla, e essa ligação dupla é usada para atacar outro monômero, enquanto o monômero que atacou é atacado por outro, e assim a gente forma um ciclo, né? Justamente esse N repetido aqui. Então, o que a gente vai ter aqui é, basicamente, esse monômero aqui. E aí, observa que o número de hidrogênios não vai diminuir. Então, o que eu vou fazer para esse polímero, de fato, ser formado? Essa ligação dupla vai formar uma ligação aqui e uma outra ligação dupla de outro monômero vai formar uma simples aqui. Beleza? Eu vou fazer até de outra cor para não confundir. E assim a gente vai deixar de ter essa dupla aqui e deixar de ter essa dupla aqui. E aí a gente vai repetindo isso N vezes, beleza? Então, isso é um típico polímero formado por adição. Condensação, a gente pode condensar água ácida, tem alguns tipos de condensação diferentes, mas a gente tem que ter um grupamento OH interagindo com outro grupamento H. Então, a gente normalmente tem a reação parecida com a esterificação, não é à toa que o poliéster recebe esse nome, né? Então, a gente tem ácido carboxílico reagindo com álcool, e aí a gente vai ter a condensação, no caso, a eliminação de água, e a formação do polímero. Então, a condensação ela sempre vai ter H2O como subproduto, certo? Pode ter outros tipos de subproduto também, né? O que eu falei, pode ter HCl, por exemplo, como subproduto, mas no ensino médio eu não lembro da gente ver reações de polimerização e condensa em HCl. Nossa apostila a gente tem. Então, pode ser obtido pelo meio da reação de polimerização de condensação? Não, isso aqui é falso. Então, primeira afirmativa é falsa. Vamos ver a segunda. É um composto pertencente à função hidrocarboneto. Perfeito. Hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Só tem hidrogênio e carbono, então a segunda é verdadeira. Vamos ver a terceira afirmativa. Suas cadeias moleculares apresentam interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio? Aí vacilou. Polimerização de condensação foi o primeiro vacilo, ligação de hidrogênio, a gente sabe que é HFON. Estamos carecas de saber. Então, essa terceira aqui é falsa, né? A gente vai ter de polo induzido, basicamente, ali. Então, falsa, né? Ligação de hidrogênio. Vamos. Ligação de hidrogênio. Vai ser o nosso famoso HON. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio não é o caso que a gente encontra aqui, então errou! Vamos à quarta. É um composto com característica apolar, de fato. As ligações carbono e hidrogênio têm uma polaridade muito baixa, então em efeitos práticos a gente considera praticamente apolar.
Efeitos práticos, praticamente. Então, sim, é verdadeira essa afirmativa. Hidrocarbonetos são considerados apolares. E a quinta, o polímero pode ser obtido por meio da reação de polimerização por adição, com certeza. Foi justamente a reação que eu mostrei ali de início. Beleza? Então aqui a gente tem 2, 4 e 5 como verdadeiras, vai ser letra C. Mas olha que interessante, né? Se eu fosse no esquema do carteado, sabendo que a 1 era falsa, que a gente já sabia que a condensação é a reação que não é a certa para obter esse polímero, a gente já excluiria 3 alternativas. A gente já excluiria essa, a gente já excluiria essa, a gente já excluiria essa. E aí a única diferença da C para E é a 2 e a 3. Sabendo que a 1, tendo certeza que a 1 é falsa, a gente só precisaria ver se 2 ou 3 são verdadeiras. Lendo a 3, que fala de ligação de hidrogênio, a gente sabe que é falsa. Então a gente já iria para a resposta sem precisar ler as afirmativas 4 e 5. Isso aí é o famoso carteado da prova. Beleza? Fizemos aí 37, 38. Vamos a 39, 40. A gente tem aqui aquele famoso texto, né? A gente está vendo aqui embaixo valores de ΔH, obviamente. Isso aqui é uma questão de termoquímica. Em acampamentos militares, algumas luminárias podem ser feitas com recipientes contendo em seu interior o reagente químico carbeto de cálcio. Ao se adicionar água ao carbeto de cálcio, são formados gás, acetileno e hidróxido de cálcio, conforme a equação de reação. E aí a gente tem aqui a equaçãozinha balanceada. Carbeto reagindo com água, formando o hidróxido e etileno. Por ser bastante inflamável, o acetileno, perdão. Por ser bastante inflamável, o acetileno produzido nessa reação pode ser ignificado, ou seja, entrar em ignição, sofrer ignição pelo militar, pegando fogo e gerando luz, conforme a equação não balanceada da reação descrita a seguir. E aí a gente tem aí a reação do acetileno com oxigênio, dando CO2, água e luz, provavelmente parte dessa energia que vai iluminar, né, a lanterna, a luminária lá do soldado. Considerando-se uma reação de combustão completa, o calor de combustão do acetileno em kJ por mol é D. E aí ele vai dar dados de entalpia padrão de formação de algumas espécies, aí no caso deu do CO2, deu da água e deu do C2H2. Muita gente vai ficar se perguntando, pô Felipe, eu não precisava do CaOH2 também? Não, ele só perguntou calor de combustão. Calor de combustão é só a reação de baixo, beleza? E aí, primeiramente, a gente vai balancear essa reação. Então, vamos reescrevê-la aqui, obviamente. Na sua prova, você não precisa reescrevê-la, você pode balancear diretamente dali. Né? Vou ensinar também um macetezinho para balancear reações de combustão, que também é infalível. CO2. Reação de combustão completa, gente, de reagente orgânico, substrato orgânico, que não tem enxofre, nitrogênio, fósforo, nada diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, vai sempre gerar CO2 e água. Combustão completa, beleza? Aí, como que a gente vai balancear isso? Primeiramente, a gente balanceia o carbono, regra do macho, metal, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeiro a gente balanceia carbono. Tem 2 aqui, então coloquemos 2 aqui no CO2. Em seguida a gente balanceia o hidrogênio. C2H2, então tem 2 aqui, o 2 da água, balanceamos o hidrogênio. E agora a gente vai ver quantos oxigênios tem do lado dos produtos para ver quanto que a gente precisa do lado do reagente. Aqui a gente vai ter 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Algum número que multiplicado por 2 dê 5? 5 sobre 2. Então, botamos aqui o 5 sobre 2. Felipe, pode usar coeficiente fracionário nas equações químicas? Quimicamente não faz muito sentido, né? Eu ter 2 moléculas e meia de O2, não tem meia molécula de O2. Mas em termos matemáticos, em termos de cálculos químicos, a gente pode sim utilizar frações, porque elas são proporções, elas são números. Então, se eu não quisesse ter essa fração aqui, eu teria que multiplicar a equação inteira por 2, pelo denominador da fração, certo? Para quem tem dúvida, inclusive, de como manipular frações em coeficientes estequiométricos, a gente tem um curso de matemática para química, no qual eu sou professor, e eu ensino, um dos tópicos é esse de como lidar com equações químicas com coeficiente fracionário. Também tem outros tópicos, né, de logaritmo, aproximação, notação científica, porcentagem, tudo isso aí, beleza? Matemática para química. Vou deixar até o link aqui na descrição. Vamos lá. Balanceamos a equação. Então a gente vai fazer agora
a fórmula do ΔH. Para quem não sabe, tem 3 formas de calcular ΔH. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, energia de ligação e lei de Hess. Nesse caso aqui, como ele deu as entalpias de formação, vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Lei de Hess é aquele que a gente manipula as etapas de um processo, multiplicando, invertendo a equação, invertendo ΔH, multiplicando a equação, multiplicando ΔH, ou dividindo a equação, dividindo ΔH, e depois a gente soma essas etapas para chegar numa etapa global, e as operações que a gente fez com ΔH é só somar eles no final. E a energia de ligação, a gente tem que montar as estruturas, ver quais ligações são quebradas, quais são formadas. Quebrado consome energia, formado libera energia, e ele vai dar uma tabela com valores de energia de ligação, a gente vai ter que usar na fórmula, dá mais trabalho, tem que saber a estrutura das moléculas. Aqui é o método mais fácil. Então, quem são os meus produtos? CO2, então a entalpia padrão de formação do CO2 vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico dele, mais 1 vez entalpia padrão de formação da água. Isso aqui é o meu HP, entalpia dos meus produtos, e entalpia dos meus reagentes. E aí entra a hora do pessoal que não tem intimidade com a termoquímica. Vai falar, pô, mas ele não deu entalpia de formação do O2. Claro, é uma substância simples, a entalpia de formação é 0, beleza? Substância simples em sua forma alotrópica mais estável, beleza? Então, entalpia de formação padrão aqui do C2H2 mais entalpia de formação padrão do O2. Ah, Felipe, você não falou que é 0. Vou cortar aqui, calma. Respira. Beleza? Isso aqui é 0, substância simples, beleza? Então, substância simples. Show de bola? E agora é só, basicamente, substituir valores. ΔH vai ser igual a menos 393, não é isso? Menos 393, água menos 248, menos 286. Então, 2 vezes, não esquece esse sinal de negativo, menos 393, mais 1 vez, já vou botar o menos direto aqui, menos 286. Inclusive, é importante botar os estados físicos das substâncias aqui, vou até botar para não ficar feio. Porque a energia está envolvida, né, com o estado físico da substância. Essa é a substância água líquida, né? Isso. Se a substância está no estado líquido, né, ela tem uma energia diferente. A formação dela no estado líquido envolve uma energia diferente que a formação dela no estado gasoso. C2H2 é 227. Aqui. Deixa eu só conferir se esse valor está certo. Só um instantinho. Essa aqui é a questão. E 227 positivo levanta uma certa suspeita. Não, tá certo. Tá certo. Então, sigamos. Menos 227. Esse menos veio da fórmula, tá? Não veio da entalpia. Então, aqui, basicamente, fazer conta. ΔH vai ser menos 2 vezes 393. Faz 2 vezes 400 e subtrai 14, que é 2 vezes 7, a diferença de 393 para 400, dá 800 menos 14, 786, menos 786, menos 286, menos 227. Aqui a gente já consegue fazer isso na mesma linha. 700, 200 dá 900, 900 mais menos 900, menos 200, 1.100. E agora a gente vai somar os 86. Então isso aqui vai dar menos 1.100. 86 com 86 dá 172. Então 1.100 menos 1.272. 72 com 27, 99. Menos 1.299. Fiz isso de cabeça, fiz rápido. Talvez isso aqui é quilojoule, não é isso? Isso. Então tá certo, a letra C. Quilojoule por mol. Ou seja, cada mol de etileno que eu queimo libera menos, é ótimo, libera 1.299 quilojoules, beleza? Então a respostinha aqui é letra C. Show de bola?
Tamo indo, povo. Estão entendendo? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Não hesitem, perguntem. Se não entender, não tem problema. A gente explica quantas vezes for necessário. Tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai para 40. Nitrato de amônio é um precursor de explosivos. No ano de 2020, na cidade de Beirute, no Líbano, uma enorme quantidade desse reagente sofreu uma reação de decomposição, gerando um grande volume de gases que ocasionaram abissal destruição na cidade. Esse vídeo, inclusive, tem na internet, é horroroso. A reação pode ser representada pela equação não balanceada, né? Era um nitrato de amônio que estava mal armazenado no porto e, se eu não me engano, teve excesso de calor e ele decompôs. Isso aqui é usado para... Isso aqui ia ser usado, né, teoricamente, para agricultura, se eu não me engano, para adubo. Fertilizante, né? E adubo é ótimo. Fertilizante, né? Enfim. Pode ser usado para explosivo também. Considerando-se gases ideais nas condições de 127, ou seja, vamos anotar isso aqui, 127 graus em uma atmosfera, que provavelmente foi a condição que estava lá, mas que loucura, 127 graus. O volume gasoso produzido pela decomposição completa de 1,3 kg de nitrato de amônio e ele ainda deu a constante universal dos gases ideais, LR. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, obviamente, balancear essa reação. Então, vamos ao balanceamento. É uma questãozinha de gases, questão tranquila de ser feita. NH4NO3, nosso nitrato de amônio, que vai gerar N2 mais O2 mais água. É isso. Mais água. Todos esses aqui gases. Beleza? Como ele não está querendo diferenciar, ele só perguntou volume gasoso, a gente não precisa diferenciar os gases. A gente pode somar a quantidade de mols que vai ter de cada gás. De cada gás é ótimo, de cada gás. Então, como que você poderia balancear isso aqui? Isso aqui é uma reação redox, né? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio no reagente, um com NOx menos 3, outro com NOx mais 5. E nos produtos eu tenho N2 com NOx 0. E eu tenho oxigênio no produto com NOx 0 no reagente com NOx menos 2. Eu poderia fazer isso aqui pelo método redox, mas pelo fato de terem 2 átomos de hidrogênio com NOx diferente, eles terminarem com o mesmo, eu teria que fazer um saldo só de oxidação, um saldo só de redução, fazer um meio termo entre isso, encontrar o coeficiente do NH4NO3 e do N2. Eu não acho isso vantajoso, eu preferiria fazer isso aqui ou por método algébrico ou por tentativa e erro. Vamos tentar por tentativa e erro, tentar por tentativa e erro é ótimo. Mas, vamos lá. Tem um NH4NO3, ou seja, 2 nitrogênios aqui, então eu vou ter um aqui. Hidrogênio, a gente vai pela regra do macho. Metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Metal não tem, metal, nitrogênio, já balanceamos. Carbono não tem, hidrogênio agora, a gente tem 4 aqui no reagente, teríamos 2 águas. E por último vem o oxigênio, a gente tem 3 aqui no reagente, temos 2 águas, ou seja, já tem 2, e a gente bota um meio aqui. E aí, novamente, a gente consegue, né? 1 meio de O2 é só um oxigênio, a gente conseguiu balancear, Felipe. Não quero coeficiente fracionário, quero coeficiente inteiro. Multiplica a equação inteira pelo denominador da fração que você quer eliminar. E é isso, só não deixa de multiplicar a equação inteira. E vamos lá. Como ele unificou volume gasoso como uma coisa só, eu posso fazer a seguinte proposição. 1 mol desse sólido, que é o nitrato de amônio, vai gerar 1 mais 2 mais meio, ou seja, 1 mais meio mais 2, ou seja, 3,5 mols de gases. Beleza? Então, 1 mol daquela substância gera 3,5 mols de gases, porque ele não quer discriminar os gases, então a gente começa nessa relação. 1 mol de NH4NO3 gera 3,5 mols de gases, beleza? Aí, não vou nem botar esse traço, porque isso aqui não é a regra de 3. Isso aqui é meio que uma relação inicial. Agora, eu quero relacionar unidades. Eu vou ter que converter as coisas.
Eu posso descobrir quantos mols de gases no total eu formo e depois jogar na equação de Clapeyron, no PV/nRT, inclusive ele me deu o R para isso, e descobrir o volume nessas condições de 127 graus e uma atmosfera. Eu acho a melhor estratégia. Outra estratégia que eu poderia utilizar seria fazer o PV/nRT com N igual a 1 nessas condições aqui de 127 graus e uma atmosfera, ver quanto vale o volume molar e depois multiplicar pela quantidade de mols que eu acho na reação, mas dá no mesmo lugar, obviamente, é mais trabalhoso. Então, vamos lá. Ele deu a tabela periódica pra gente, né? Então, NH4NO3, nitrogênio 14, oxigênio 16 e hidrogênio 1. Então, a gente sabe que 1 mol disso, vamos calcular a massa molar aqui. Vou pegar esse espacinho aqui debaixo e vamos calcular essa massa molar. 14 mais 4 vezes 1 mais 14 mais 3 vezes 16. 28 mais 4, 32 mais 48, 80. É isso? Bem sugestivo, né? Porque ele falou de 1,6 kg, não foi? 1,6 kg não é muita coisa, né? Enfim. 1 mol de NH4NO3 vai ter 80 gramas de NH4NO3. E aqui eu posso repetir, já que o meu objetivo, né, é achar o número de mol de gases para depois jogar na equação de Clapeyron, no partiu ver Naruto, PV igual a nRT. A gente acha o número de mols, depois joga na equação. Então, ele está falando de 1,6 quilogramas, ou seja, 1.600 gramas de NH4NO3, e aqui eu vou ter X mols de gases, certo? Agora, para quem é bom de proporção, já enxergou a malandragem aqui, né? Basicamente, eu multipliquei por 2 e depois por 10, ou seja, multipliquei por 20. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Multiplicar por 20 vai dar 70. Mas vamos fazer a continha aqui bonitinha, né? X vai ser igual a 1.600 vezes 3,5 divididos por 80. E aí, obviamente, simplificando aqui, a gente vai ter 0 com 0, 160 por 8, 20 sobre 1, 20 vezes 3,5 vai dar 70 mols de gases, beleza? E aí a gente vai jogar esse 70 na equação de Clapeyron. PV/nRT, isso aqui vai ser o meu N. Já deixa eu assinalar isso. Isso aqui vai ser o meu N. E aí, as condições que ele deu foram 127 graus Celsius. Lembrando que 127 graus Celsius a gente tem que converter para Kelvin, né? Então, 127 graus Celsius, para quem não tem intimidade, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, temperatura em Kelvin vai ser 127 mais 273, que vai dar 400, não é isso? Isso. 400 Kelvin. Não é grau Kelvin, pelo amor de Deus. PV/nRT, então, a pressão 1 atmosfera, o volume é o que a gente quer descobrir, o número de mol é igual a 70, constante universal dos gases ideais 0,082 atm por Kelvin mol vezes 400 Kelvin. Basicamente, o que a gente tem aqui é umas continhas a serem feitas. Como é que eu sugiro você fazer essas contas aqui? Rola uma malandragem, obviamente, né? Deixa eu botar em vermelho. A gente pega esse 0 do 70, que é um 10, e a gente joga essa vírgula para cá. A gente pega mais 2 zeros do 400 e a gente joga a vírgula mais 2 casas para cá. Então, no final, a conta que eu vou ter vai ser 7 vezes 82 vezes 4, que é uma conta
bem mais amigável de ser feita. A gente pode fazer 7 vezes 82 primeiro, depois multiplicar por 4. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14. Então, isso vai dar 574 vezes 4. 500 vezes 4, 2.000. 70 vezes 4, 280. Então, 2.280. 4 vezes 4, 16. 2.296 litros, se eu não tiver feito alguma conta de maneira equivocada. 2.296 litros de gases. E temos aí o gabarito letra A. Beleza? É isso. Essa foi a questão 40. Questãozinha 41. Uma questãozinha que vai falar de osmose pra gente. Uma questão bem tranquila. Vamos lá. A diferença de pressão osmótica afeta os glóbulos vermelhos e hemácias do sangue, assim como todas as células vivas do organismo. Portanto, ao sermos medicados, as soluções injetadas em nosso corpo devem apresentar a mesma concentração do plasma sanguíneo para evitar uma desestruturação das células. A partir da figura abaixo representativa de uma hemácia em 3 situações diferentes, foram feitas as seguintes afirmativas. E aí, a gente tem esse botãozinho que é a hemácia, né, o glóbulo vermelho, e a gente tem 3 situações. 3 Beckers. No primeiro Becker, a gente vai ter ele inserido em água pura. E aí, o que é a osmose? A osmose é a passagem espontânea de solvente através de uma membrana semipermeável, que é a parede celular, do meio hipo para o meio hiper. Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o objetivo de igualar essas concentrações. Tem um mais concentrado, tem um menos. Eu vou basicamente jogar solvente de um lado para o outro. Com isso, a concentração do hipo vai aumentando, enquanto a concentração do hiper vai diminuindo, até que as duas se igualam, os meios se tornam isotônicos. No primeiro caso, a água pura claramente é um meio hipotônico. Ou seja, ela vai entrar na célula até a concentração da célula se igualar ao lado de fora. Só que como a água é pura do lado de fora, a célula vai inchar até arrebentar. E aí ela vai se desestruturar, vai se desintegrar. Na segunda situação, no Becker 2, a gente tem a solução de soro fisiológico, e aí ela justamente é a solução isotônica. Então a gente vai ter a concentração igual dos dois lados, a célula não vai inchar e nem murchar. Beleza? E na solução 3, no Becker 3, a gente tem uma solução saturada, concentrada, não necessariamente saturada, né, mas concentrada de NaCl. Então o que a célula vai fazer? Vai tirar a água dela, por osmose, que é um processo natural, até igualar a concentração dela. Com isso, a concentração de sal dela vai aumentar, o tamanho dela vai diminuir, ela vai murchar, ela vai tirar água, até a concentração externa se igualar dela. E aí provavelmente ela vai morrer nesse processo, então nas situações 1 e 3 ela morre, beleza? Vamos lá. 3 afirmativas, ele quer saber as afirmativas que estão certas. No Becker 1, a água pura é um meio hipertônico? Não, é um meio hipotônico. Beleza? Botar na camada certa. Isso. Meio hipertônico? Não. Beleza? No Becker 2, a solução de soro fisiológico é um meio isotônico. Perfeito. Meio isotônico. Show de bola. E no Becker 3, a solução aquosa concentrada é um meio hipo. Não, é um meio hiper. Beleza? Então, a 1 é falsa, 3 é falsa, a 2 é a única verdadeira. Se a gente souber que a 2 é verdadeira, a gente nem precisa ler as outras, porque a gente sabe que a 1 é falsa, então não tem como ser letra A, nem letra D, nem letra E, e a letra C não inclui a 2. Então, se a gente souber que a 2 é a verdadeira, a gente já consegue matar a questão. Beleza? Vamos escrever aqui um resuminho, um resumaço de osmose, né? Solvente do meio hipotônico para o meio hiper.
beleza? Através da membrana semipermeável, né? Isso aqui é um resuminho, né? Então, a água pura tem uma concentração menor, então ela é o meio hipo, não hiper. E a solução de NaCl concentrada tem uma concentração maior, então ela é o meio hiper, não hipo. E a gente consegue ver isso através da direção que a água está indo, né, nos beckers 1 e 3. Beleza? Essa foi a 41. Vamos a 42. E antes da 42 eu queria dar um recadinho para vocês. Pessoal que está perdido em química, que está precisando de uma ajuda, que não foi bem às vezes nessa prova das PSECs ou não está se sentindo bem para ir fazer as provas vestibular Enem de uma maneira geral, ou não está indo bem no colégio, precisa de um reforço, a gente tem uma plataforma. A gente tem uma plataforma com 73 videoaulas, tudo organizado de uma maneira muito lógica, muito sequencial, encaixadinha para você. Tem cronograma específico de acordo com data de prova das PSECs do Enem do Colégio Naval. Tanto intensivo quanto extensivo, né? No caso das PSECs só extensivo. São 73 unidades, todas as unidades têm material próprio, tem mapa mental, tem as resoluções, tem exercícios, obviamente, no mínimo 20, todos resolvidos em vídeo, além do gabarito no final da apostila. Tem as videoaulas, obviamente, tem podcast, tem simulado. E se você não entender nada, você tem a monitoria no WhatsApp em conversa particular. Então, assim, é uma baita plataforma, né? Não é porque eu sou sócio dela, realmente a gente fez ela com muito carinho, com muito esforço, né? E ela tá muito bem feita. Né? Então, para quem está precisando desse auxílio aí, desse socorro, é de fato o lugar perfeito para vocês começarem a levantar essa moral de química ou para melhorarem a química que vocês já sabem. Beleza? 7 dias de garantia incondicional. Se você não quiser, não gostar, em 7 dias você fala, pede o reembolso e já era. Tudo certo. Beleza? E a gente tem também outros mini cursos. Ah, Felipe, eu não quero ver a plataforma inteira, eu quero ver só estequiometria. Tem mini curso de estequiometria. Eu quero ver só funções inorgânicas. Tem mini curso de funções inorgânicas. Ah, eu quero ver só classificação de cadeias de orgânica. Tem um mini curso. Então, assim, a gente tem esses mini cursos que são específicos para quem não quer pegar a plataforma inteira, não precisa de tudo, quer só ver uma parte. A gente tem também, além do matemática para química e além do raio-x da química no Enem. Né, o matemática para química é o que eu já falei antes, a gente vai fazer as operações, operadores matemática que a gente usa em química, e o raio-x da química no Enem, a gente pegou os 12 temas que estatisticamente vem mais se repetindo nos últimos 5 anos de prova, e a gente, além de entregar a estatística detalhada, a gente dá videoaulas que vão direto ao ponto, né, no caso é o Monstrão, que dá aulas que vão direto ao ponto, né, e a gente tem material também para essas videoaulas aí com as estatísticas e os exercícios, resolvemos exercício, obviamente, não só damos a aula do tema, como resolvemos exercícios desse tema aí. Então, vou deixar link para isso tudo aí na descrição, beleza? E agora vamos embora para a questão 42. Em tanques de estações de tratamento de água, são realizadas as seguintes etapas de clarificação da água: coagulação, floculação, decantação, sedimentação, filtração. Os reagentes sulfato de alumínio anidro, já vamos começar a sublinhar aqui. Sulfato de alumínio anidro, o que quer dizer anidro? Anidro quer dizer que não tem água. An é um prefixo de negação e hidro é água. E hidróxido de sódio são utilizados no início do processo numa reação que gera como produtos o sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esses produtos, particularmente hidróxido de alumínio, promovem a formação de coágulos e flocos que envolvem as partículas sólidas de sujeira e as arrastam para o fundo do recipiente e decantam. Em seguida é feita a remoção dos resíduos. Então, isso aqui é uma questãozinha de estação de tratamento de água, ETA, né? Uma questão que costuma cair muito no Enem, né? Não costuma cair tanto assim nas PSECs, mas caiu esse ano. E cai no Enem direto isso. A gente tem aula aqui, mais de uma de estação de tratamento de água. Eu vou botar o link na descrição para quem não entende como funciona uma ETA, uma estação de tratamento de água. A gente tem uma aula bem detalhada sobre isso, beleza? Então, basicamente, o que eu estou querendo fazer? Formar o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, então ela vai tender a ficar não dissociada ali no meio, e ela começa a aglomerar essas sujidades que tem, né, as mais grosseiras, aumenta a densidade, né, e aí ela decanta para o fundo do recipiente. E como que a gente forma o hidróxido de alumínio? A gente mistura o sulfato de alumínio, que é solúvel, e o hidróxido de sódio, que também é solúvel, forma o sulfato de sódio e o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio não tem uma solubilidade boa, né, um kPa muito baixo, então ele acaba virando sólido, e junto com ele vão as sujidades para o fundo, né, os coágulos e flocos, beleza?
Vamos montar essa reação aqui. Obviamente isso aqui é nomenclatura de química inorgânica, então quem não sabe nomenclatura de química inorgânica tá chorando nesse momento. Sulfato de alumínio anidro. Então vamos lá. Sulfato de alumínio, a gente tem alumínio e a gente tem sulfato. Carga do sulfato menos 2 veio do ácido sulfúrico, H2SO4, gera 2H+, mais SO4, 2 alumínio veio do hidróxido de alumínio, então carga do alumínio, nóxido do alumínio é mais 3. Então, 3 mais e aqui menos 2, e aí quando a gente vai jogar para ter uma quantidade, um múltiplo comum, que é 6, a gente vai precisar de 2 alumínios e 3 sulfatos, e a gente tem aí nosso hidróxido de sódio, velho companheiro da química inorgânica, e a gente vai gerar aqui o sulfato de sódio. Sódio está na família 1A, né? Então a carga dele é mais 1, a gente já sabe que o Na4 é menos 2, ou seja, que a gente vai ter um mais, e aqui 2 menos, então esse 2 vem para cá e o 1 vem para cá, mesma coisa que não colocar nada. E além disso, a gente vai formar o hidróxido de alumínio. Então, AlOH, 3, cada OH é menos 1. Vou fazer isso do mesmo jeito que eu estava fazendo os demais. Cada hidroxila OH menos é menos 1. Então, o OH como um todo é menos 1, o alumínio é 3 mais, então eu preciso de 3 hidroxilas, beleza? E aí, a gente vai fazer o balanceamento disso aqui. Como a gente começa esse balanceamento? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio, podemos fazer assim. A gente tem desse lado aqui 2 alumínios, então a gente bota 2 aqui na frente. A gente vai ter desse lado aqui 2 sódios. Só que se você parar para reparar, se eu colocar um 2 aqui na frente, vai faltar hidroxila para o hidróxido de alumínio. E cada hidróxido de alumínio precisa de 3. Se eu botar um 2 aqui na frente, fica 2 hidroxilas só. E aqui desse lado eu já tenho 6 hidroxilas. Então eu preciso de 6 NaOH para ter 6 hidroxilas. Para ter 6 Na, eu preciso de 3 vezes o Na2SO4. E aí o SO4 já tem 3 do lado esquerdo. Estás balanceado. Beleza pura? Então, balanceada a reaçãozinha, né? Uma reação que vai pegar o cátion de um trocar com o cátion do outro, o ânion de um trocar com o ânion do outro, é uma reação classificada como dupla troca, beleza? Vamos ver as afirmativas. Acerca do tratamento da reação descrita são feitas as seguintes afirmativas. A soma dos coeficientes estequiométricos da reação devidamente balanceada, menores números inteiros, é 12. Então, vamos ver, tem 1 mais 6, 7, 10, 12. Então, a primeira afirmativa está certa. Mais 6, mais 6, mais 2, igual a 12. Então, verdadeira. Beleza, segunda afirmativa. No processo de decantação ou sedimentação, as partículas menos densas que a água depositam-se no fundo do recipiente? Menos densas? Não. Para ela depositar no fundo de um recipiente que tem água, ela tem que ser mais densa que a água. Então, menos densas está errado. A diferença de densidade é o que faz ela decantar. Se ela for menos densa, ela não decanta, ela flutua. Então, falsa. Terceira afirmativa. A reação entre sulfato de alumínio e hidróxido de sódio é classificada como simples troca. Simples troca ou deslocamento. No. Errou. Dupla troca, beleza? Por que é uma dupla troca? Porque eu estou pegando o alumínio Na e trocando de posição. Ou se eu quiser olhar também o SO4 e o OH- também, posso ver dessa forma, né? Então, é uma dupla troca, beleza? Essa afirmativa é uma afirmativa
inverossímil, dupla troca, não é simples. É uma reação de dupla troca, beleza? E a quarta afirmativa: nesse contexto, a filtração é um método adequado para a separação entre sólidos e líquidos. Não é à toa que ela é usada depois, né? Sim, com certeza. Então, verdadeira. Beleza? Então, 1 e 4 verdadeiras, gabarito letra E. Beleza? Eu vou primeiro decantar, né? Sedimentar, juntar e depois levar para o fundo, decantar. E ainda vai ter alguns sólidos, né, que não decantaram. A gente vai tirar eles através da filtração. Então, sim, o contexto ele permite, né, a filtração ser utilizada como a separação entre sólidos e líquidos. Beleza? E essa foi a 42. Vamos a 43. No ano de 2023, duas das maiores e importantes teorias ácido-base completaram 100 anos, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. Algumas décadas antes de serem propostas, Vanti Arrhenius elaborou uma teoria ácido-base pautada nos estudos acerca do fenômeno de condução elétrica em solução aquosa. Né? Qual é a diferença? A gente tem essas três teorias ácido-base que a gente vê no ensino médio, qual é a diferença básica entre elas? Vamos fazer um resuminho aqui, né? Do que é ácido, do que é base, para cada um desses teóricos aí, desses estudiosos. Vou botar na camada certa, referência. E vamos lá. Vamos pegar aqui Arrhenius. Ele era sueco. Lewis. Vamos botar Bronsted-Lowry primeiro? Bronsted-Lowry são duas pessoas, né? Bronsted-Lowry. E vamos botar Lewis logo abaixo. Beleza. Lewis é a teoria mais abrangente que a gente tem em termos de ácido base. É o que a gente mais usa para explicar em termos de trabalho científico, artigo, esse tipo de coisa. Né? Arrhenius é uma teoria boa, mas ela é incompleta. E a limitação dela é justamente em função dele fazer só em solução aquosa. Ou seja, ele só observou H+, e OH-, por isso que a restrição em termos de definição vem da metodologia que ele usou. Então, para Arrhenius, ácido é quem libera H+, base é quem libera OH-, beleza? Bronsted e Lowry, ácido é quem doa H+, e base é quem recebe H+, beleza? E Lewis vai fazer outro raciocínio. Um ácido é quem aceita, recebe, é atacado elétrons. E doa, na verdade não é bem doa, né? Mais um ataque de elétron. Beleza? A gente tem vários exemplos aí, né, de ácidos e bases de Lewis, né? A nossa hemoglobina do sangue, né, que foi trabalhada na outra questão, ela existe, é um ácido de Lewis, né? O ferro 2+, ele atua como um ácido de Lewis, é um complexo porfirínico, e o nitrogênio tem um par de elétrons, além das 3 ligações que ele faz, sobra um par, ele usa esse par para fazer outra ligação justamente, porque é uma característica básica dos compostos orgânicos que tem o nitrogênio, justamente em função do par de elétrons que o nitrogênio não usa. Né? E aí ele vai fazer algumas afirmativas aqui. A gente já fez esse resuminho, já dá uma baita ajuda. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, ácido é toda espécie química e uma molécula capaz de doar um próton H+. Então, afirmativa número 1, verdade. Deixa eu jogar esse resuminho para cima. E aqui a gente coloca as afirmativas. Afirmativa número 1, verdadeira.
Eu poderia cartear aqui também, né? De repente, ó. Eu já sei que a D e a E não tem como ser porque a 1 é verdadeira. Então, eu já sei que 2E/5 são falsas. Vamos dar uma olhada. Segundo a teoria de Lewis, base é toda espécie química em uma molécula capaz de receber um par de elétrons. Não, receber não. É doar, usar para atacar, beleza? Então, receber um par de elétrons não. Então, essa segunda afirmativa aqui é falsa. Daí já me permite cartear mais. Todas as alternativas que tiverem a segunda afirmativa, a segunda, né, o 2, eu já considero inválidas. Então, se eu já tinha excluído D e E, eu já posso excluir B. Fico entre A e C. A única diferença de A para C é a 3. Então, eu já sei que a 5 é verdadeira e que a 4 é falsa. Eu só preciso saber se a 3 é verdadeira. Isso é a técnica do carteado. Obviamente, aqui a gente vai ver tudo. Segundo a teoria de Arrhenius ácida, toda substância que em solução aquosa origina como único cátion é H+, e ele botou H3O+, porque no caso H3O+, é o íon hidrônio, né, no meio aquoso. Quem recebe o H+, a água vai virar o H3O+, então sim, essa terceira afirmativa aí, ela procede. Verdadeira. A quarta afirmativa. Segundo os conceitos de Bronsted, Lowry e Lewis, as aminas têm caráter ácido. A amina não vai ter caráter ácido segundo Lewis nem Bronsted, Lowry. Por quê? Ácido segundo Bronsted, Lowry é quem doa H+. A amina não tem H+ para doar. As ligações de hidrogênio e nitrogênio não vão ser desfeitas para o hidrogênio sair como H+. E Lewis vai falar que as aminas vão ser básicas. Por quê? Porque o nitrogênio tem aquele parzinho de elétrons que eu mencionei, que é um parzinho não utilizado, não ligante. O nitrogênio está na família 5A, ele faz 3 ligações, fica estável, mas ele pode usar aquele par de elétrons ali para atacar um ácido de Lewis. Beleza? Então, a quarta afirmativa é farsa. E a quinta afirmativa, né? Sabe que tem que ser verdadeira, né? Porque a resposta é a letra A. Então vamos lá. A quinta afirmativa. Na teoria de Bronsted-Lowry, e Lewis, não é isso. Na teoria de Bronsted-Lowry, as substâncias são classificadas como ácidos ou como base em determinada reação, pois, de acordo com a reação que participam, podem assumir papéis diferentes. Sim, isso parece estranho. Eu vou mostrar uma reação, duas, né, no caso, para a gente entender como que isso aí funciona, beleza? Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra é de boa, dá para pegar um espacinho aqui embaixo. Ó, vamos ver duas reações aqui rapidinho. Na primeira reação eu vou botar água e amônia, beleza? Água e amônia. Um equilíbrio, né? Como aqui a amônia ela é mais básica que a água, então a água vai doar um H+, vai gerar um NH4+, mais OH-. Beleza? Então, quem é o ácido e quem é a base nessa equação aqui? A água é o ácido, a amônia é a base. Beleza? Então aqui a gente tem o ácido, que é aquele na teoria de Bronsted-Lowry que doa o H+, e aqui a gente tem a base. Aí do outro lado da equação, o que era a base recebeu um H+, vai ser chamado de ácido conjugado. E o que tinha H+ doou e deixou de ter, vai ser chamado de base conjugada. Beleza? Agora vamos ver uma outra reação. Vamos ver água mais HCl, por exemplo. Um equilíbrio, mas é muito mais para o lado dos produtos. O HCl, o ácido clorídrico, ele é muito mais ácido que a água. Então ele vai protonar a água vai ficar como H3O+, e o ácido clorídrico vai sobrar como Cl-. E a gente vai ter aqui a água agindo como base e o ácido clorídrico agindo como ácido. A água que recebeu o H+ do ácido clorídrico, recebeu o H+, agora ela tem um H+ para doar, ela é um ácido conjugado. E o ácido clorídrico do H+, ficou Cl-, Cl- pode receber um H+, então ele é uma
base conjugada. Beleza? Então aqui a gente consegue ver justamente o que essa afirmativa 5 propõe, né? Que uma mesma substância ela pode ser classificada como ácido ou base, dependendo do meio, dependendo de com quem ela reage, da reação que ela tá. Pode se comportar de duas formas. Beleza pura, então a alternativa certa aqui é 1 e 5, não é isso? Verdadeira, verdadeira, 3 é verdadeira também, 1, 3 e 5. Resposta letra C. Beleza? A 3 é verdadeira, né? Isso, perfeito. Certo? E a Minas tem caráter ácido? Não, a Minas tem caráter básico, justamente porque tem o par de elétrons do nitrogênio, que não é usado para ligação, que torna o comportamento dela básico. E agora vamos para a última questão da prova. Um método de tratamento de água de piscina que vem sendo cada vez mais utilizado é o emprego de equipamentos geradores de cloro. O gerador de cloro provoca a eletrólise do cloreto de sódio meio aquoso, usando uma célula eletrolítica com eletrodos apropriados. Nesse processo químico, forma-se o gás cloro em um dos eletrodos. Esse gás cloro reage com a água, estabelecendo o equilíbrio químico de acordo com a equação abaixo. A gente tem aí um equilíbrio de cloro com água, dando o ácido hipocloroso, HClO, mais ácido clorídrico, que vai se ionizar em H+, e Cl-, beleza? Em relação ao processo descrito, são feitas as seguintes afirmativas. 1. O gás cloro é formado no anodo da célula eletrolítica. Então vamos lá definir basicamente aqui o que acontece. Isso são definições, não muda se é pilha ou eletrólise. Essas definições elas vão ser para os dois. Anodo ou ânodo é o eletrodo. Anodo e catodo são eletrodos, certo? É o eletrodo onde ocorre a oxidação. E a gente consegue memorizar isso pensando vogal com vogal, consoante com consoante. Redução consoante, oxidação vogal. Então, no catodo ocorre uma redução, no anodo ocorre uma oxidação. Para que o cloro, que está na forma de cloreto, né? Cloreto de sódio. Então a gente tem eletrólise do cloreto de sódio em meio aquoso. Para que esse cloreto vire gás cloro, qual a reação que eu tenho que ter? 2Cl- dando Cl2 mais 2 elétrons. NOx do cloro antes, menos 1. NOx do cloro depois, 0. Ou seja, rolou uma oxidação e, de fato, isso aqui acontece no anodo, beleza? Então, de fato, o gás cloro é formado no anodo da célula eletrolítica. Anodo na pilha é o polo negativo, na eletrólise ele é o polo positivo, beleza? Então, essa primeira afirmativa aqui, eu tô meio sem espaço aqui, vou botar só aqui mesmo. Verdadeiro. A eletrólise do cloreto de sódio é um processo químico espontâneo. Gente, vamos diferenciar dois processos químicos eletroquímicos, né? Que são pilha e eletrólise. Pilha, ela vai converter energia química em energia elétrica. É um processo espontâneo, beleza? Eletrólise, eletro vem de carga, de corrente elétrica, lise vem de quebra. Eu aplico corrente elétrica para provocar uma reação química. Então, uma é espontânea, que é a pilha, reação química gerando energia elétrica. Outra não espontânea, energia elétrica gerando uma reação química. E no caso, a eletrólise é isso, que é não espontâneo. Então, né, para que a gente não confunda isso, eu vou botar isso aqui embaixo, nesse pequeno espaço. Vamos lá. Pilhas. Energia química, né? Que vai ser uma reação química. Energia química. Em energia elétrica. E uma eletrólise é energia elétrica usada para promover, provocar uma reação química.
O primeiro caso é espontâneo, que são as pilhas. E o segundo, no. Beleza? E a gente pode ver isso espontâneo através da DDP. Esse aqui é para a direita. Espontâneo. E a gente pode ver isso através da DDP desses processos. As pilhas, ela tem DDP maior que zero. Elas, né? Tem o delta E. Acho que não vai ficar legal aqui. Deixa eu botar lá no finalzinho. Esse espontâneo aqui, ele vai ser delta E maior que zero. E a eletrólise, já por outro lado, vai ser delta E, ou seja, DDP menor que zero. Beleza? Gosto de botar o zero em riscado. Matematicamente está errado, porque isso significa conjunto vazio, mas enfim. Beleza? Então essa é a diferenciação entre eletrólise e pilha. Então essa afirmativa aqui, a segunda, tá errada. Errou! Terceira afirmativa. Na reação entre o gás cloro e a água atua como um agente oxidante. Gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui com o gás cloro. A gente tem o gás cloro com NOx zero. O cloro tem NOx zero aqui. No HClO, o cloro tem NOx mais 1, no Cl- ele tem menos 1. Beleza? Então, estou falando de um mesmo átomo que sofreu uma oxidação para mais 1 e sofreu uma redução para menos 1. Isso aí é um processo de auto-redox. Os agentes oxidante e redutor, eles estão sempre no reagente. Só que eles têm que ter o átomo que provoca o processo. Ou seja, se a água fosse o agente oxidante, teria que estar nela o átomo, a espécie que faz uma redução. Só que o oxigênio que está na água, menos 2, ele continua menos 2 no HClO. E o hidrogênio que está na água, está mais 1, ele continua mais 1 nos produtos. Então não, a água não é um agente oxidante. O agente oxidante e redutor é o próprio Cl2, beleza? Então, no. A gente está sempre no reagente, tanto o agente oxidante quanto o redutor. Só que em casos de auto-redox, o agente redutor e o agente oxidante são a mesma espécie. Beleza? Então essa terceira afirmativa está falsa. E a quarta, o aumento na concentração de gás cloro. Então o que eu estou fazendo aqui na quarta afirmativa? Vamos usar esse azul maravilhoso. Eu estou aumentando a concentração de gás cloro. O que o equilíbrio vai fazer? Vai deslocar para consumir esse gás cloro, vai formar mais HClO e mais ácido clorídrico. O aumento da concentração de gás cloro ocasiona o deslocamento de equilíbrio no sentido de formação do HClO, com total certeza. Com total certeza. E com isso, deixa eu só aumentar a concentração de gás cloro. Beleza. Com isso a gente já tem a nossa resposta. 1 e 4 são verdadeiras. Letra E. Beleza? E fechamos mais uma provinha de SpaceX aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, considere dar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos aí, o pessoal do Papiro que está nos estudos aí, ralando. Isso aí com certeza pode ajudar eles. Eu torço para que sim. Se inscreve no canal, liga o sininho. Se você tiver qualquer dúvida sobre as nossas plataformas, sobre a nossa plataforma e os nossos cursos, entre em contato com a gente tem uma equipe de suporte que vai responder as suas dúvidas à vontade, beleza? E é isso. Obrigado aí pela paciência. Espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar vocês. Bons estudos e até a próxima. Valeu, valeu!